Gente, estou muito feliz de estar aqui com vocês mais uma noite. E muito obrigado que vocês vieram hoje, no domingo de carnaval. Isso é sensacional, salve de palmas. Muito legal. E a gente sempre fica muito animado no domingo de carnaval, porque famílias como a família de Evaristo veio para essa igreja, com Emanuel, num domingo que a gente não esperava. A gente, cara, vamos fazer. Mas a gente entende que todo domingo é dia do Senhor e a gente está aqui hoje para louvar Ele e ter um momento de sair daqui encorajado e inspirado pela palavra de Deus. Hoje o tema é home, a gente está falando sobre casa e como o Bruno já disse na pregação no domingo passado, a gente está conversando sobre passos da nossa vida, quais são os passos que a gente pode dar para cada vez mais se tornar parecido com Jesus Cristo. E o texto de 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 8, que é a base para a gente de 3,18, desculpa, que é a base para nós, como nossa igreja, que a gente para todo momento e pensa qual é o próximo passo que a gente pode dar para se tornar cada vez mais semelhante a Jesus Cristo. Que diz: portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente a sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Esse texto diz que gradativamente, então é uma corrida. A cada momento a gente tem que se perguntar em qual área da minha vida a gente pode se tornar cada vez mais semelhante com Jesus. E na nossa igreja a gente tem uma cultura, que é uma cultura de próximos passos, e ela é dividida em 5 áreas. Em cada área você pode se perguntar constantemente: Deus, qual é o próximo passo que eu tenho que dar nessa área para me tornar mais parecido contigo? Seja na fé, como foi domingo passado, quais são as janelas das encerradas na minha vida para me tornar cada vez mais parecido contigo? Na área de relacionamento, na área de saúde, recurso. E hoje eu quero conversar com você sobre a área de trabalho. Qual o chamado que Deus te deu, qual a função que você tem e como que você pode dar mais um passo hoje para se tornar cada vez mais parecido com Jesus. E eu trouxe para vocês um gráfico de quanto a gente gasta o nosso tempo normalmente em 70 anos de vida, quanto a gente gasta com cada atividade. Por exemplo, a gente, numa vida inteira, a gente gasta 24 anos dormindo. Meu Deus, é um desperdício. O meu irmão acho que gasta um pouquinho menos, que dorme menos. Eu gastaria um pouco mais, mas a gente também gasta 3 anos se cuidando de cabelo, escovando dentes, cortando unha. 3 anos da sua vida. 5 anos comendo. Se você é crente, um pouquinho mais, na igreja, meio ano dentro da igreja, se você também nos domingos, não conta isso para mim, porque para mim vai contar mais esses 10 anos trabalhando. E a gente, na nossa vida, a gente passa 10 anos inteiros em uma atividade, em alguma função, e a pergunta é: já que a gente gasta tanto tempo, por que a gente faz o que a gente faz? Qual é a paixão, qual é a função que você tem no mundo para servir o reino de Deus e as pessoas que estão à sua volta? E a gente quer conversar um pouco hoje sobre trabalho, e a gente vai ver desde o início no início da história, início em Gênesis, qual é o design que a gente tem, que é a característica de Deus, que é o trabalho. Deus é um Deus que criou todo o universo e Ele tem como caráter dele, como faz parte dele, essência, como essência do trabalho, o trabalho de criar. Então, vamos ver lá desde o início, em 1 Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Gente, nunca peguei com calma, não sei falar. Então disse Deus: façamos o ser humano à nossa imagem, ele será semelhante a nós. A nossa criação era a imagem e semelhança de Deus. Deus criou todo esse universo, Ele tem essa essência de criar cada vez mais, e faz parte do nosso design a gente trabalhar. E muitas das vezes a gente vê o trabalho como maldição. Adão deu mole no jardim do Éden, agora a gente tem que trabalhar. Não, a gente teve um trabalho muito antes disso, que é de dominar sobre o peixe do mar, sobre as aves, sobre os céus, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra, e depois botar nome, todo mundo devia ser muito trabalho. Não é? Adão estava de bobeira lá comendo fruta, ele tinha muito trabalho, e o trabalho faz parte. Mas se você vê que a essência de Deus também não é somente trabalho, mas ele destaca, filhos, para vocês.
Eu quero destacar algumas palavras aqui que você também mostra a essência dele. Por que ele faz o que ele faz? Façamos o ser humano à nossa imagem. Aqui ele fala no plural, isso mostra que é um Deus de comunhão. É um Deus que tem como único objetivo de criar o mundo para que possa servir a alguém. Ele não criou para que se divertir. Mas eu não tenho nada a fazer, vou criar aqui o ser humano, botar um passarinho, a árvore, beleza, não. Ele criou o universo. Se você vê o universo hoje, ele é perfeitamente criado, cada detalhe, porque isso mostra que Deus tem, através do trabalho dele, o objetivo de amar a gente, de entregar o melhor, de fazer o nosso mundo uma coisa perfeita. E isso faz parte também da nossa vida, porque a gente é imagem e semelhança a ele. Em Êxodo, tem um versículo que diz sobre trabalho, e eu amei a tradução em hebraico da palavra trabalho, que diz: vocês têm 6 dias na mesma semana para fazer os trabalhos habituais. E trabalho, ele se refere à palavra avad, que significa servir, trabalhar, adorar. O que a gente faz de segunda a sexta, segunda a sábado, até mesmo no domingo, tem a única especial função de amar e adorar a Deus por tudo que a gente faz. Não importa se você está numa área operacional, numa área mais estratégica, ou numa área de serviço, a gente tem um único objetivo no nosso meio de trabalho: a gente servir a Deus e dar o melhor, com temor, com amor pelas pessoas que estão à sua volta. Essa é a nossa função. Você já foi bem servido em um mercado que alguém te entendeu muito bem, ou você liga com um call center, a pessoa resolve o seu problema, você se sente abençoado? É isso, Deus, através do nosso trabalho, Ele abençoa a vida de outras pessoas. E a minha oração é que a gente entenda isso, que a gente possa sair daqui decidida a não trabalhar por dinheiro, trabalhar por uma posição, mas sim trabalhar para Deus e cumprir a nossa função dentro da sociedade da melhor forma, como tivesse o nosso patrão Jesus Cristo. Tenho certeza que a partir do momento que a gente entender isso, a gente vai ter uma polícia excepcional, a gente vai ter médicos que vão atender da melhor forma, bancários, políticos, professores que vão dar o melhor e influenciar a nossa sociedade. A gente vai crescer e vai se desenvolver mais e mais. Nós fomos criados para louvar a Deus através do nosso trabalho e também a amar as pessoas que estão à nossa volta. Eu trouxe um slide para vocês com várias funções, várias pessoas que trabalham no dia a dia, e eu queria convidar agora você a olhar para a pessoa do seu lado direito ou esquerdo e agradecer por que ela faz. Tira um momento para você agradecer pelo que ela faz dentro da função, dentro da sua vida, dentro dessa sociedade. Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu queria falar um pouquinho de que forma que Jesus ele influencia no meu dia a dia de trabalho. Meu ramo de atuação hoje é dentro da rede bancária. Eu trabalho com empresas que faturam milhões por ano e eu pego toda a parte de investimento, de crédito para essas empresas, então tem uma demanda muito grande, uma cobrança grande, tanto pelos meus clientes quanto pela minha própria empresa. E aí, de que forma eu posso agir dentro da minha empresa e transparecer Cristo na minha vida? Primeiramente, no meu relacionamento interpessoal. Normalmente, dentro da empresa, você tem um ambiente muito hostil, as pessoas de volta e meia estão brigando, tem um ambiente de muita fofoca, e aí eu tento, dentro desse ambiente, agir de forma pacífica, tentando fazer com que as pessoas estejam sempre bem entre elas, não fazendo aquele papel do leve trás, dando exemplo realmente de que Cristo mudou minha vida e eu não quero mais essas coisas para mim. Uma outra forma também de mostrar isso é porque é um ambiente de muitas facilidades. Então, a cada instante você precisa estar negando coisas que são oferecidas a você. E as pessoas notam essa diferença porque elas veem que alguma coisa é diferente na minha vida. E eu tenho a plena certeza de que elas enxergam Jesus através das minhas atitudes dentro daquele local. Um abraço para vocês. Vitinho Meneghite é um dos nossos líderes de louvor aqui, diretor musical. E, pô, eu amo esse menino, gente.
Muito legal. Eu queria convidar aqui os 5 meninos que estão com um placar. E a menina. Mostra o placar para todo mundo. Aqui são 5 áreas da nossa vida que a gente está constantemente atuando. 5 áreas onde que a gente vive. O primeiro é família, nossa casa. Aqui é o nosso trabalho, a igreja, hobbies, esporte, a arte que você faz e a sociedade, as pessoas que estão à nossa volta. Eu quero conversar com vocês sobre 3 mentiras que a gente tem sobre o nosso trabalho e como que a gente acredita nisso. O primeiro é sobre a igreja. A igreja, vem aqui um pouquinho mais à frente, passa à frente, passa o nome. Oi. Bem-vindo. Ah, é da Alemanha. Ele veio sozinho, gente. Por quê? Ele vai falar depois porque ele está aqui, ele veio sozinho, gente. Essa que ele é legal. Vamos lá, vamos voltar. Aqui é a igreja. E a igreja, a gente às vezes acredita na igreja triunfalista, né? Como na época feudal, a igreja é o lugar mais importante, eu tenho que gastar todo o meu tempo, todo o meu recurso na igreja, e a igreja é o único lugar para trabalhar. Muitas pessoas acreditam que trabalhar para Deus tem que ser um pastor, um missionário, um diácono, um líder de louvor, levando em conta que não, a igreja é a coisa mais importante, a instituição mais importante que devo trabalhar. Isso é uma mentira. A outra mentira é a igreja fica nos fundos. Chega um pouquinho para frente. A igreja fica nos fundos. A igreja não é tão importante assim. A gente tem que se reunir aqui sim, é bacana, mas vamos ficar em silêncio, né? Não vamos incomodar os vizinhos, não vamos influenciar nosso trabalho, não. Crente na política? Impossível, não podemos. Crente na educação? Não pode. Não pode, a gente tem que ficar na nossa. A gente faz o nosso negócio, deixa a sociedade, porque senão contamina. Isso também é uma outra mentira. E muitas das vezes, pode ser muito importante, e muitas vezes a gente acredita nisso, e a gente não acha um balanço, porque na verdade a gente tem que levar e servir a Deus, adorar a Deus através do nosso trabalho em todas as áreas de forma equilibrada. Como na família, como no trabalho, como na igreja, no meu hobby, no meu esporte, também na sociedade. E eu acredito que a gente teve numa conferência um pastor, Bill Hybels, pregando sobre trabalho. Ele falou, cara, o que seria de uma igreja que enviasse pessoas fantásticas para a educação, para a mídia, para o governo, para a medicina? Tenho certeza que a gente poderia transformar a nossa sociedade a partir do momento que pessoas se levantam, que amam o Senhor, são tementes ao Senhor e vão impactar todas essas áreas da nossa sociedade. Então, a gente precisa de um equilíbrio. A segunda mentira que a gente acredita é que o trabalho é a coisa mais importante, porque, na verdade, através desse trabalho eu consigo pagar a Enel, Águas de Niterói e o supermercado Monte Açúcar. E acaba que, às vezes, a gente aceita alguns meios termos. A gente aceita o trabalho, eu tenho que fazer isso porque eu preciso desse recurso, preciso viver, preciso pagar minhas contas, e acaba fazendo um trabalho com Deus e não servindo a Deus na posição que Deus quer que você fique. A gente não trabalha por dinheiro, gente. Você tem que parar e refletir, Deus, o que você quer da minha vida? Por que eu faço o que eu estou fazendo no lugar onde estou? E por que você precisa de mim? Se não tem nenhuma função, se você se sente que está no lugar errado, mas está escravo do dinheiro, eu te encorajo a entregar isso na mão de Deus e viver o princípio de buscar o reino em primeiro lugar e as outras coisas vão ser acrescentadas. E sair dali e repensar qual é a área, qual é o trabalho que Deus te chamou para você fazer. A pior coisa que tem são pessoas que estão no lugar errado, mas estão dependentes da situação financeira. O dinheiro não pode virar, em nenhum momento da nossa vida, um Deus para a gente que vai determinar o que a gente faz e qual profissão a gente vai seguir. O que eu amo do alemão é que a palavra profissão vem da palavra Beruf, que foi traduzido por Martinho Lutero na Reforma. Foi um momento que ele definiu e falou, esse é o alemão padrão. Beruf é a palavra chamado.
Então, na reforma, até Martim Lutero diz: todas as profissões são iguais para Deus. Deus vê o trabalho que você faz, e não importa se pessoas veem, ou se poucas pessoas veem, ou se ninguém vê. Deus está ali e você tem que servir a Ele, e Ele valoriza qualquer profissão. E a profissão é o chamado que as pessoas têm. Então, uma segunda mentira que a gente tem, a gente acredita que o trabalho é a única forma de Deus causa o dinheiro para a nossa vida. E a terceira é, pode voltar. E a terceira é, volta para a igreja. A terceira é, o trabalho, ele serve para a minha projeção. Claro que o trabalho, ele impacta muito a nossa identidade, porque, afinal das contas, você gasta mais, pelo menos 8 horas ali dentro do seu dia. Você vai aprender muitas coisas, o seu ser vai impactar muito aquele ambiente, e a profissão, às vezes, está muito atrelada a quem você é. Como, por exemplo, pastores, em várias situações legais, de falar assim, a pessoa pergunta para mim: e aí, você faz o quê? Sou pastor. Mas aí, faz o quê? Faz o quê? Não, pastor é o suficiente, não tem mais tempo para nada. E as pessoas põem projeções na nossa vida que acaba afetando a sua identidade. Se você não estiver firme com Deus, vai pensar: pô, será que só ser pastor é só ser pastor? Tem que ter outra coisa? Ou, como aconteceu na minha vida, antes de fazer vestibular, eu queria fazer direito e queria ser juiz. Por quê? Não sei. Mas eu achava juiz maneiro. Porque era uma projeção maneira. Pô, tem salário legal, Deus na minha vida, e tem projeção. Cara, legal. Você dizer para alguém: pô, sou juiz, pô, bacana, tem respeito. Mas isso é uma mentira pra gente. É uma mentira porque a partir do momento que a gente entende que o trabalho que a gente atua é o nosso chamado, e ali eu posso servir a Deus, posso amar as pessoas que estão no ambiente através das capacidades que Deus me deu. Esse é o lugar que a gente vai florescer, que a gente vai se desenvolver e a gente vai dar o nosso melhor. Achei uma frase muito legal de um homem da nossa igreja que está se chegando. Eu posso falar essa frase? Ele não tem problema. Ele falou assim: cara, eu sou servo de Deus disfarçado de carcereiro. Esse homem plantou várias igrejas dentro de cadeias aqui no Brasil. Mas a postura dele de falar assim: eu sou servo de Deus disfarçado de carcereiro. A nossa profissão não pode determinar a nossa identidade. Antes de você ser advogado, engenheiro, médico, professor, vendedor, você é filho de Deus atuando dentro dessa profissão. Essa é a sua identidade. Amém. E esse é o momento que você pode, você entender isso, você vai atuar, você vai crescer e você vai poder florescer dentro de qualquer profissão. Está no lugar certo, com a postura e com a identidade certa que você precisa ter. Então, essa é uma mentira. A gente não precisa ter projeção através do trabalho. Muito obrigado, gente. Pode se sentar. Uma salva de palmas. Mas, Paulo, qual é então a postura que a gente precisa ter? Qual é a perspectiva bíblica sobre trabalho? Eu quero te contar a história de Noé. A história de Noé foi para mim assim, eu estava lendo num momento de leitura da Bíblia em casa, sozinho, e essa história veio assim, rasgando, mostrando assim, caramba, Noé foi uma das pessoas que criou umas coisas mais inovadoras da época, uma embarcação naquela época, uma coisa de inovação. E eu parei a pensar: gente, pô Deus, eu também quero fazer isso, mas como é que eu consigo fazer isso? E através da história de Noé você pode entender qual é o caminho que você precisa passar para que você possa ser um instrumento nas mãos de Deus no seu trabalho. E o primeiro na história de Noé era um homem que andava com Deus. Ele era um homem justo, ele era o único homem justo, a única pessoa íntegra daquele tempo, e ele andava com Deus. Se você quer ter uma grande relevância no seu trabalho, quer, com a ajuda de Deus, impactar seu meio positivamente, você precisa e deve andar com Deus. A partir do momento que você anda com Deus, Deus te escolhe para fazer sinais e milagres. Ele não olha a sua capacidade, não olha o quanto você consegue fazer, o quanto você estudou, qual é o seu diploma, mas ele olha para o seu coração. E a partir do seu coração, ele te chama para trabalhar e para resolver um problema.
E o problema, o desafio que ele tinha era, Deus virou para ele e fala que a terra tinha se corrompido, estava cheia de violência, estava ruim. Deus observou a grande maldade do mundo, que todos na terra haviam se corrompido. E resolveu, vou acabar com tudo. E ele chama Noé, caramba, tem esse problema, eu quero resolver através da sua vida. E então ele vira então um instrumento nas mãos de Deus, que é: construa uma grande embarcação e leve na arca com você um casal de cada animal. Uau! Construir uma embarcação. Pô, em questão de trabalho, eu falei, cara, eu preferiria muito mais liderar uma galera para construir para mim do que eu mesmo construir. Ou mesmo de fazer um trabalho sensacional de liderar o povo, que nem Moisés, vamos lá, vamos passar aqui pelo Mar Vermelho, vamos fazer milagres aqui, ou apóstolo Paulo plantar várias igrejas, uma coisa relevante, agora construir uma arca, que coisa chata. Imagina quanto tempo ele precisou, já em idade avançada, ficar lá martelando para construir uma arca. Às vezes o que a gente faz, Deus usa de forma grandiosa. Isso aconteceu na minha vida enquanto estava em Munique. Eu achava que precisava, para plantar a igreja, precisava pregar mais lá em Munique, precisava me envolver mais com liderança. Eu era líder era pastor de celebração de um culto, e eu tinha uma equipe para a gente poder pastorear as igrejas, mas em questão de decisão estratégica da igreja não tinha nada. E eu achava, não, porque tem que ser isso e tal. Pô, chegou um momento que eu fiquei frustrado, quando eu fiquei 3 anos nessa posição, e sempre tentando, conversando, o que você acha que a gente possa me envolver mais aqui e tal? Não. Acabou que eu fiquei ali uns 3 anos na mesma posição. Eu acreditava que, poxa, será que eu estou preparado para sair daí e fazer uma igreja só com esse tipo de experiência aqui? Porque antes disso era do acampamento, Estrumídia, vida da Estrumídia, a galera do acampamento aqui. E só foi isso. Como é que eu vou ser usado por ti para poder contar uma igreja só com essa experiência? Achava que mais, mas às vezes Deus usa caminhos que a gente não entende, mas te levam lá no seu sonho cada vez rápido. Mas para isso você tem que ser fiel, assim como Noé foi. Ele, acho que não foi um trabalho super interessante, super motivacional, animador, construir uma arca e ficar chamando animal para entrar nela. Devia ter sido um horror. Mas se você for fiel naquilo que Deus faz, Ele vai te usar de forma tremenda. Mas a partir do momento que você entende isso, Deus vem com a sua provisão. Ele precisou construir a arca, mas não precisou ir atrás dos animais. Imagina se ele vai atrás de cada um, chamando, botando um pãozinho, entra aqui. Mas aí vem, na história de Noé, a provisão dele, que é um casal de cada espécie de ave, de cada espécie de animal, de cada espécie de animal, juro, que rasteja pelo chão, virá até você. Você não precisa procurar. Quando os desafios são grandes na nossa vida, Deus traz a provisão. Construir uma arca parece uma coisa gigante, construir uma igreja parece gigante, mas Deus traz a provisão, Deus te capacita, Deus vai mover e vai trazer um milagre e vai te capacitar para a tarefa. E então depois a gente precisa ter fé. Ele construiu, as portas se fecham, começa a chuva, 40 dias de chuva. Imagina aquela embarcação cheia de animal, devia ser um cruzeiro. Está lá Noé ali dentro, desesperado, e passaram-se 40 dias chovendo. Acabando a chuva, devia dar aquela alegria, né? Cara, acabou, agora a gente vai sair desse aqui, graças a Deus. Mas se você ver bem na Bíblia, ele ficou 150 dias dentro da embarcação. Às vezes a gente pede para ser instrumento nas mãos de Deus, mas a gente não tem paciência. A gente quer resultado rápido, quer relevância rápida. Agora, nessa época de mídia, é um sucesso. Você posta as melhores frases, mas a sua vida não condiz com aquilo que você está postando. Mas a gente não tem a paciência de esperar. Noé ficou 150 dias dentro da embarcação. Imagina. Aquela embarcação devia ter de janela, balançando, vamos para cá, vamos para lá. Mas ele teve a fé de esperar e aguardar no Senhor. E
se a gente tem fé no nosso trabalho, nas tarefas que Deus está nos confiando, a gente vai vivenciar uma relevância, um milagre. Através da vida de Noé, a gente recebe uma promessa de Deus. Através de um homem que decidiu ser obediente, de construir uma arca, de se tornar instrumento na mão de Deus, através do seu trabalho, ele tem uma das maiores relevâncias, que é: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do ser humano. Embora todos os seus pensamentos e seus propósitos se inclinem para o mal desde a infância, nunca mais destruirei todos os seres vivos. Através da obediência de um homem, Deus traz uma promessa como essa. E essa é uma promessa que eu quero ter para a minha vida. Que Deus possa olhar para a cidade de Niterói, possa olhar para o Brasil e falar assim: pô, por causa de um menino, por causa de um homem que foi obediente a Deus, começou a construir uma igreja, várias pessoas foram salvas e Deus tem promessas para a vida de outras pessoas. E que isso aqui possa crescer e alcançar a vida de mais e mais pessoas. Parece que construir só uma arca, como isso pode ser relevante, mas salvou a humanidade, mas muito mais de salvar a humanidade é receber uma promessa de Deus. Fala assim: cara, através da sua vida eu vou amar o ser humano e vou salvar. E isso é uma grande ponte para o que Jesus vai fazer. Por causa de um homem, a gente pode ter conexão com Deus, e pode ter salvação através do que Ele fez por nós. E que a nossa vida seja assim no nosso trabalho. Que a gente possa entender que tudo que a gente faz, não importa onde a gente esteja, sirva para louvar, adorar e amar a Deus e as pessoas que estão ao nosso próximo. Tem uma frase do Billy Graham que diz que: acredito que nos próximos grandes movimentos de Deus será através dos crentes no local de trabalho. Se a gente entender e ter essa postura que nem Noé teve, de ser obediente e de topar um desafio que parecia assim, pô, idade avançada, construção de um barco, e chamar animal para entrar aqui dentro e ficar mais de 150 dias ali dentro, é um desafio muito grande. Mas eu tenho certeza que cada um de nós levantarmos e fizermos isso, a gente vai impactar a nossa cidade e vai trazer um novo equipamento no ambiente de trabalho. Isso. Posicione seu lugar, seu coração no lugar certo e se decida sair daqui e começar a sua igreja na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira, onde você estiver. Eu fico chateado com pessoas que vão para a igreja. Aí a palavra bateu muito no coração. Cara, a palavra de Deus no domingo, ela serve para impulsionar a gente, para empurrar a gente a sair daqui com uma decisão, pelo menos uma, de impactar a nossa igreja no seu ambiente de trabalho. Que ali você seja um sacerdote de Deus, onde você estiver. Isso é promessa de Deus para a nossa vida. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, que diz: vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A nossa função é ser sacerdote. Agora, a gente tem que ter a certeza de que, onde eu estiver, eu sou pastor. A minha função é levar pessoas para Jesus Cristo, é servir as pessoas como Jesus serve a gente, amar a Deus através do meu trabalho. Seja o seu trabalho dentro do escritório, dentro de uma indústria, seja o seu trabalho em casa, não importa se as pessoas valorizam ou não. Deus vê o efeito igual. Mas a postura nossa tem que ser igual também. De amar e servir as pessoas dando o nosso melhor. Um exemplo, eu sou muito grato pelo trabalho que minha mãe fez também. De anos, investindo na nossa vida, para que a gente pudesse ter uma infância, crescemos com princípios bíblicos,
sempre tendo o suporte da minha mãe, e eu sou muito grato, porque às vezes é um trabalho que ninguém vê. Está em casa, mas é um trabalho que impactou a minha vida. E se vocês estão sendo impactados pela nossa igreja hoje, graças a pessoas que investiram na minha vida antigamente. E você não tem noção do que uma coisa pequena que ninguém vê pode impactar a vida de várias pessoas. Então a gente tem que ser fiel. A gente tem que ser fiel e sair daqui decidido. A minha profissão vai servir exclusivamente para louvar e engrandecer o nome do Senhor Jesus e amar as pessoas que estão à nossa volta. Amém. Quero te encorajar a fechar os olhos agora, para a gente orar. Quero que você reflita qual é um passo que você precisa dar hoje em termos de trabalho. Assim como o vídeo do Vitinho, que fala, eu decidi não participar de fofocas e sim fazer diferente do meu trabalho. Tenho certeza que você tem um passo para você dar no seu trabalho. Se você é jovem no trabalho, o seu trabalho é a faculdade, é a escola, é a tarefa que você tem em casa. Qual é o passo que você precisa dar hoje, com a ajuda de Deus, em termos de trabalho, para que você possa se tornar mais parecido com Ele? Peço que o Senhor possa ser presente no ambiente do trabalho que a gente está inserido. Que a gente possa, de forma ativa, sempre te buscar antes de fazer qualquer coisa. Que a gente entregue as nossas funções, nossas posições, nossas responsabilidades. E sempre pesquisando com o Espírito Santo como que eu devo resolver esse problema. Seja nos momentos de muito estresse, ou nos momentos mais tranquilos, mas que seu Espírito Santo seja centralizado e a gente pergunte, Deus, o que você quer que eu faça? Por favor, Deus, que a gente seja uma igreja que entenda que o nosso trabalho não é só ganhar dinheiro. Não é simplesmente trazer comida para casa. Mas sim é um lugar que o Senhor nos designou para ser sacerdote, para servir a sociedade da melhor forma, servir nossos colegas, nossos clientes de forma honesta, de forma excelente, não para ter projeção, mas sim para te servir, Deus. Obrigado, Pai, porque o Senhor sustenta essa cidade, o Senhor provê segurança, recurso através do nosso trabalho. E o Senhor nos desenhou para